É isso, gente. Voltamos. Tivemos aquela paradazinha, tomar uma água, refrescar, dar uma desanuviada na cabeça. Fique com calma agora. Agora nós vamos analisar algumas questões da prova da UFT 2019-2, certo? Também prova tranquila, certo? Você que vai fazer vestibular na UFT, prova de matemática, gente, tá tranquila, boa mesmo, certo? Questões tranquilas, fáceis, só uma questão de leitura mesmo, beleza? Então vamos lá para a nossa primeira análise. Questão 25. Sobre o plano cartesiano a seguir, encontra-se a logomarca de uma empresa do Tocantins, dada pela figura rachurada. Considerando-se que a unidade dos eixos é dada em centímetros, qual é a área total da logomarca? Vejam aí que nós temos essa figura, né? A parte rachurada é essa parte riscada, certo, gente? Quem não lembra o termo rachurado, é essa parte, né, na matemática que a gente destaca uma figura. Então tá aí, o eixo Y, X, eixo positivo de X e Y e eixo negativo de Y. Vamos lá. Resolução. Primeira coisa, pessoal, vamos pegar essa figura e dividir, certo, em triângulos, em circunferência, o que a gente tiver que a gente pode aproveitar. Lembrando, leitura e interpretação, pessoal. Então veja aí, ó, o triângulo 1, esse triângulo maior. Aí alguém pode dizer, mas eu não quero esse triângulo todo, eu quero só aquele rachurado. Beleza, mas vamos primeiro encontrar a área desse triângulo 1 aqui, para depois a gente encontrar a área do triângulo rachurado. Então tá aí, ó. Como é que eu calculo, né, a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Observem aí, ó. Eu tenho uma base que vai do 0 até o 2 em x. E tenho uma altura que vai do 0 até 2 em y. Então eu tenho base 2, altura 2. 2 vezes 2, 4. 4 dividido por 2 vale 2. Então a área desse triângulo 1 que nós criamos aí, certo? Vale 2. Vamos agora fazer o cálculo desse triângulo 2 aí, ó. Quando eu fizer o cálculo desse triângulo 2, eu vou achar a área do triângulo rachurado da figura, certo? Isso é um recurso, você poderia fazer direto também, não tem problema. Mas aqui eu estou dando um passo a passo para você, na hora lá da prova, ir com calma. Então vamos lá, vamos calcular a área agora desse triângulo 2. Eu tenho que a base vai de 0 a 2, né? E a altura vai de 0 a 1. Novamente, a fórmula, base vezes altura dividido por 2, 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, pessoal, o que sobrou agora, eu vou procurar a área desse triângulo 3. Esse triângulo 3 é aquela parte rachurada, é aquele triângulo rachurado da figura. Como é que eu vou achar? Eu vou pegar a área do triângulo 1, né, que foi aquele maior que nós fizemos, menos a área desse triângulo 2. E eu encontro a área do triângulo 3, que é o triângulo rachurado da figura. Então, o triângulo 3 vai ser a área do triângulo 1, 2, menos a área do triângulo 2, que é 1. A área do triângulo 3 vale 1. Beleza? Encontramos o nosso primeiro valor. Vamos agora calcular esse outro triângulo. Vamos chamar ele de triângulo 4, né? Que é esse triângulo que está no eixo y negativo. Então, eu tenho que o triângulo 4, a base dele vale 2. Por quê? Porque ele vai do 2 até o 4. E a altura vale 1, que vai do 0 a menos 1. Então, 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, eu encontrei a área do primeiro triângulo, que está no eixo y positivo, e encontrei a área do triângulo, né, que está no eixo y negativo. O que é que nós temos agora que encontrar? Essa área aqui, ó, desse 1/4 de circunferência, certo? Então, quem lembra como a gente calcula a área de um círculo? Base, última forma, área é igual a πr ao quadrado. Mas só que nós queremos apenas 1/4 dessa área, certo?
A circunferência toda é πr ao quadrado, mas nós só queremos 1/4 dessa área. Se eu quero 1/4 dessa área, nós vamos dividir por 4. Então, π vale 3,14 vezes o raio ao quadrado dividido por 4, né? Então, eu posso dizer que eu tenho 3,14 vezes 2 ao quadrado, que é 4. 4 dividido por 4 dá 1. Se eu tenho 3,14, que vale π, vezes 1, eu posso dizer que a minha área desse 1/4 de circunferência é π. Então, agora, nós vamos calcular essa área da figura rachurada, que vai ser a área do triângulo 4, né, que nós achamos, a área do triângulo 3, mais a área do 1/4 de circunferência. Cálculo da área total. Área do triângulo 3, mais a área do triângulo 4, mais a área da 1/4 de circunferência. Vai ser 1 mais π. Somando 1 mais 1 dá 2, 2 mais π. Como na questão não foi dado nenhum valor numérico completo, porque se a gente fosse calcular com o valor de π, ficaria 5,14. Mas lá nós não temos nenhum desse valor. Mas nós temos 2 mais π. Então, a nossa resposta é a letra B. Tranquilo, pessoal? Vejam, questão simples, fácil, só interpretação, certo? Matemática, pessoal, é interpretação, certo? O pessoal fala, mas se for bom de português, é ruim de matemática. Pelo contrário, se você é bom de português, se você interpreta bem a leitura do texto, você faz qualquer questão de matemática, de física, tudo que envolva a sua imaginação, certo? Então vamos lá para mais uma questão. Questão 27. A Torre de Hanoi é um jogo pedagógico muito utilizado na educação. É um jogo matemático muito gostoso de se jogar. O jogo é composto por 3 pinos, né? De 3 a tanto que você quiser. Quanto mais pino você coloca na Torre de Hanoi, mais movimento, mais dificuldade você vai ter de resolver ele. Então veja lá, o jogo é composto por 3 pinos, né, em cima dessas hastes, na posição vertical e disco de tamanhos diferentes. Os discos são colocados em uma mesma haste em ordem crescente de diâmetro, né? O de baixo é o maior e ele vai sendo até o menor. Do menor para o maior, de cima para baixo, como pode ser observado na imagem a seguir. Vejam aí, aí nós temos uma torre de Hanoi, né? 3 hastes, e aí nós temos 4 discos, certo? Aí vamos para a questão. O objetivo de cada partida consiste em deslocar todos os discos da haste onde se encontram, ou seja, da esquerda para a direita, se você começar com todos os discos na esquerda, ou se você botar todos os discos na direita, você tem que transportar todos para o último pino, para a última haste. Com a ajuda da terceira haste, de modo que no momento da transferência, um disco de maior diâmetro nunca fique sobre um de menor diâmetro. As regras do jogo são deslocar um disco de cada vez, o qual deverá ser o do topo de uma das 3 hastes. Um disco deve estar sempre em uma das 3 hastes ou em movimento. Cada disco nunca poderá ser colocado sobre outro de menor diâmetro. Ou seja, eu não posso pegar o primeiro disco, colocar na haste do meio e pegar o segundo disco e colocar em cima daquele primeiro. Por quê? Porque eu não posso colocar um disco maior em cima de um disco menor. Eu tenho sempre que ter um disco em cada haste e o outro tem que estar se movimentando. Então vem aqui, ó. No quadro a seguir, temos o número mínimo de movimentos necessários para o fim de uma partida em relação ao número de discos. Veja bem, ele diz que é o número mínimo de movimentos, né? Dependendo do movimento que você faça, você pode ir do mínimo até se tornar um jogo bem demorado. Ele diz o seguinte, se eu tenho um disco, né, eu só tenho um movimento. Se eu tenho 2 discos, eu vou ter que ter 3 movimentos. Por quê? Porque eu tenho que pegar o disco menor, boto lá na terceira haste, pego o disco do meio, boto
na haste do meio, volto o disco menor para a haste do meio, pego o disco maior e vamos fazendo todo esse trabalho. 3 discos, 7 movimentos, 4 discos, 15 movimentos, 5 discos, 31 movimentos e 6 discos, 63 movimentos. Aí ele diz, ó, com base nas informações anteriores, é correto afirmar que o número mínimo de movimentos para uma partida com 8 discos, vejam bem, ó, quando eu tinha um disco, um movimento, 2 discos, 3 movimentos e foi aumentando. Agora ele quer o seguinte, com 8 discos, quantos movimentos, no mínimo, eu tenho que fazer para zerar esse jogo? Ele diz o seguinte, letra A, 94 movimentos, letra B, 127, letra C, 255 ou letra D, 509 movimentos. Então vamos lá para a resolução. Segundo as regras, podemos montar a seguinte tabela com o número mínimo de movimentos y para cada número inicial x de disco. Então, se eu tenho, vejam aí, ó, x igual a quantidade de disco, né? 2 discos, 3 discos, 4, 5, 6 ou o número que eu não sei qual é. Se eu tenho 3 movimentos com 2 discos, então eu posso dizer que eu tenho 2 ao quadrado menos 1. Por que isso aqui? Porque se eu tenho 2 ao quadrado, vale 4. Menos 1, 3. 3 discos. Então, eu tenho 2 ao cubo menos 1. Vamos ver se dá certo. 2 ao cubo dá 8, menos 1 dá 7. Com 4 discos, eu tenho que ter 15 movimentos no mínimo. Então, vamos lá. 2 à quarta menos 1. 2 à quarta dá 16, menos 1 dá 15. Observem que no expoente do 2, eu estou sempre colocando a quantidade de discos. 2, 3, 4. Quando é 5 discos, 2 elevado a 5, menos 1. 2 elevado a 5, 32, menos 1, 31. E isso quando eu chego lá no eixo x, lá na quantidade x, no eixo não, pessoal, na quantidade x de discos, eu vou ter 2 elevado a x menos 1. Então, se eu tenho 8 discos, eu vou só substituir esse valor em x. Assim podemos determinar que uma torre de Hanoi com 8 discos terá uma quantidade de movimento dadas pela função f de x igual a 2 elevado a x menos 1. Sendo x igual a 8, vamos substituir o x que vale 8 nessa função. f de 8, né, que é a função, 2 elevado a 8 menos 1. 2 elevado a 8, 256. Menos 1, 255. É isso, gente. Chegamos ao final de mais uma aula, de mais uma análise das questões da UFT. E espero, pessoal, que vocês tenham entendido um pouquinho mais, né, que as provas da UFT, pelo menos a parte de matemática, está sendo muito prazerosa de se fazer, tá ok? Tranquila, interpretaçãozinha fácil, questões que a gente viu lá no ensino médio constantemente, sem muita coisa, sem muita elaboração no enunciado, né? Só uma questão de leitura mesmo, pessoal. Então, beleza, vamos estudar, pessoal. Vestibular está chegando, Enem está chegando, cara nos estudos, senta o traseirão na cadeira, vamos estudar. Valeu, beleza, um abraço e até outra oportunidade.